Olá, meus queridos alunos! Hello! Welcome! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Tatiano, né? Estamos com as nossas aulas online, remotas, e hoje estamos aqui com mais uma aula, Lesson 11, a lição 11, né, do nosso conteúdo para que nós possamos estar realizando os nossos aprendizados em relação à língua inglesa. Então, vamos ver o nosso conteúdo de hoje? Então, Modal Verb Code. Modal Verb Code. Então, se vocês assistiram e fizeram a aula e a atividade da semana passada, o modal verb em que a gente viu o modal verb can, nessa semana nós vamos ver o modal verb code. E aí nós vamos entender porque nós vimos o modal verb can e agora nós estamos vendo o modal verb code. Então, code é a forma no passado do verbo can. Então, semana passada nós vimos o verbo can. Agora, nessa semana, nós estamos vendo o code. Então, code é a forma no passado do verbo can, palavra code, que se utiliza principalmente para fazer o passado simples deste verbo. Da mesma forma que no presente, o passado deste verbo não muda com nenhum dos pronomes. Então, se nós tínhamos o verbo can para todos os pronomes, também vamos ter o verbo code para todos os pronomes nesta nossa aula. Exemplos. Then it could be very dark at night in the forest. Then it could be very dark at night in the forest. Então, depois poderia estar muito escuro na floresta à noite. Então, nós usamos aí, nós temos o verbo principal, que é o verbo be, né, que é estar, e cold como um verbo auxiliar, né, no passado. Continuando, então, também antes deveremos analisar as formas afirmativas, negativas e interrogativas do code. Assim como nós vimos no can, também tem as três formas no code. Let's go? Vamos lá? Então, modal verbs code no passado. Então, nós temos na forma afirmativa, I could play, né? Eu poderia brincar, jogar. Negativa, I could not play, ou couldn't, né? I could not play, eu não poderia jogar. E interrogativa, could I play? Poderia eu jogar? Então, vamos ver como fica a conjugação desse verbo auxiliar could junto com os pronomes e o verbo principal. Então, affirmative form. Então, na forma afirmativa do passado simples do verbo can, que é o could, nós temos I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. Então, sempre vem o pronome, o verbo auxiliar e o verbo principal, que no caso aqui é buy a car. Então, eu poderia comprar o carro, né? Ela poderia comprar o carro, você poderia comprar o carro. Então, veja que na forma afirmativa, o verbo, né, o could, não muda para todas as pessoas, né? Em frases afirmativas, o verbo permanece como é, né? Ou seja, sempre could. Exemplos, né? I could ride a bike when,
I was 3. I could ride a bike when I was 3. Eu podia andar de bicicleta quando tinha 3 anos de idade. Outro exemplo. It could have been worse. It could have been worse. Podia ter sido pior, né? De possibilidade. You could talk to the director. You could talk to director. Você podia falar com o diretor. Could you do me a favor? Could you do me a favor? Então, na interrogativa, né? Você poderia me fazer um favor? Então, são exemplos do uso do verbo could. E aí nós temos a negative form, né? Forma negativa, né? Aí também o could, ele não muda nas 3 pessoas. E no caso vamos acrescentar o not ou da forma abreviada couldn't. Então, para todas as pessoas, sempre da mesma forma. Então, I could not, ou couldn't, you could not, you could not, he could not, she could not, it could not, we could not, they could not, you could not. Na forma abreviada, I couldn't, you couldn't, he couldn't, she couldn't, it couldn't, we couldn't, they couldn't, you couldn't. Ok? Importante, né? O verbo could na forma negativa pode ser escrito de 2 maneiras, né? Could not ou couldn't. Could not ou couldn't. Exemplos, né? I couldn't call you early, I was busy. I couldn't call you early, I was busy. Eu não pude te ligar mais cedo, eu estava ocupado. Elliot couldn't ride a bike and... Elliot couldn't ride a bike when he was 6. Now he can. Elliot não sabia andar de bicicleta quando ele tinha 6 anos. Agora ele sabe. Billy could sing very well, but Sam couldn't. Bill could sing very well, but Sam can't. Couldn't. Billy sabia cantar muito bem, mas Sandy não sabia. He couldn't go to the concert. He was late. He couldn't go to the concert. He was late. Ele não pôde ir ao concerto. Ele estava atrasado. E aí nós temos a interrogative form, a forma interrogativa, né? Em que todo o verbo could, ele vem antes do pronome. Né? O verbo could, ele vem antes do pronome. E logo o pronome, o verbo principal. Então, could I, could you, could he, could she, could it, could we, could you, could they. Então, verbo principal, could I smoke here? Could you smoke here? E assim para todos os pronomes. Na forma interrogativa, could, vem antes dos pronomes. Essa é a indicação que a frase é uma pergunta. E claro, no final da frase, colocar a interrogação. Sempre colocar a interrogação. Ok?
Então, um resumo rápido, né? Um resumo rápido do uso do verbo modal cold. Então, nas três formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, cold vem depois do pronome e não muda. O verbo auxiliar cold não muda, o verbo principal também não muda. I cold dance, you cold dance, he, she, it cold dance, we cold dance, you cold dance, they cold dance. Negativo, né? Nós temos duas formas, I could not ou I couldn't dance. E assim para todos os pronomes. Interrogativa, o verbo modal could vem antes do pronome. Não altera e também o verbo principal não altera. Acompanhado, finalizado com um ponto de interrogação. Ok? Bem, meus queridos alunos, espero que vocês tenham assistido a aula, né? Acompanhado a aula. E é importante vocês assistirem a aula e também praticar nas atividades. Também estarei mandando a correção, porque tudo isso é uma preparação para o nosso aprendizado, também para as provas. Ok? Assistam a aula, recebam as atividades, respondam e enviem para nós. Ok? Goodbye! Até logo!